copiar? Esse conteúdo da aula 11 é um conteúdo importante, porque é a prática profissional. É identificar uma relação jurídica, identificar os sujeitos da relação, objeto, vínculo. Depois, tratar da classificação das relações jurídicas, corrigir exercícios e conversar com vocês então acerca da prova. Tá bom? O tema então é relação jurídica. Vocês estudaram esse conteúdo? Leram alguma coisa? Não. O que é uma relação jurídica aí? Uma relação intersubjetiva de interesse. Relação intersubjetiva de interesse. O que seria uma relação intersubjetiva de interesse? Entre sujeitos e esses sujeitos tendo direitos. Sim. Definindo também direitos e deveres. Definindo direitos e deveres. Direitos e deveres. O contrato define direitos e deveres? Estamos ouvindo parte das pessoas. O autor e Nós estudamos alguns encontros atrás da norma jurídica e vimos que uma das características da norma é a bilateralidade, segundo Paulo Nader, ou bilateralidade atributiva, segundo Miguel Reale, significando dizer que a norma tem dois lados, o lado do direito e o lado do dever, ou que a norma vincula duas pessoas atribuindo direitos e deveres. Hoje a gente vai estudar o outro lado da moeda, que é o lado do vínculo de direitos e deveres entre as pessoas. E na nossa vida diária, nós nos inserimos em inúmeros relacionamentos na vida em sociedade. Ou seja, em diversos momentos nós nos relacionamos com outras pessoas. Sendo que desse grande conjunto de relacionamentos, nós temos aqueles que não se submetem a uma norma jurídica. E por esse motivo, não são relacionamentos de direitos e deveres. Como, por exemplo, quando uma pessoa sai à rua e se depara com um pedinte e ajuda o pedinte. Ou seja, é um relacionamento entre duas pessoas, só que não existe ali um vínculo de direitos e deveres. Como no caso do Júlio no ônibus, sentado no banco, e senta ao lado dele uma menina e começa a conversar. É um relacionamento que não tem ali direitos e deveres. Por enquanto. Como no caso do namoro. Como no caso do namoro. Então não fiquem preocupados, os rapazes estão enrolando as meninas aí há anos. Só cuidado para que não se configure a união estável. Tá? Mas namoro, não existe ali entre o casal o vínculo de direitos e deveres. Tem gente que tem tanto medo que diz que está ficando, já deixa logo claro para a menina, né? O cara, ó, não estou namorando contigo não, a gente só está ficando. Para o vínculo ser menor ainda, para não ter discussão de união estável. Né? E aí tenta configurar a convivência. Mas aí, olha só, existem situações que ocorre a convivência e a prova da convivência. Só que aí você deixa de entender o relacionamento como um namoro, ele passa a ser um relacionamento de união estável. A convivência seria qual? A convivência é ficar juntos. Isso, morando juntos. Olha a preocupação das mulheres, tá vendo só, cara? A coisa está invertendo. Então, o namoro é um tipo de relacionamento. A união estável seria um outro tipo de relacionamento. Não há pra confundir. A pessoa tinha um caso lá com algum amigo e namorava uma da outra durante bastante tempo. Não morava, menina, né? Isso, não moravam. Ela dormia lá um dia. Olha só, dormia um dia, outro dia. Mas não morava. Ela entrou no destino. Juntaram as escovas de dente.
Ela entrou na justiça, quando separou dele, terminou o namoro e conseguiu fazer que ele vendesse a casa e pegasse metade do dinheiro da casa. As mulheres dessa turma estão fora, tá, gente? Mas é um Mas como é que fica esse cara? Mas aí tá dentro da casa, como é que fica? O juiz, você quer que eu faça o quê? Se o juiz configurou ali a união que está fazendo? Não tem o que fazer. Configurou da confusão. Segue mesmo parando com o casamento, né? É só que adquirir depois, deu bom, Tem que ter um tempo de convivência. Na realidade, ela provou que ela não convivia diariamente, mas convivia em alguns momentos, estava lá junto. E ajudou, de repente, a construir o patrimônio. Cabe recurso para ver. Então, meus queridos, esses relacionamentos, eles acabam não se subsumindo ao modelo normativo. Real usa essa expressão, subsumir, ao modelo normativo. Então, esses relacionamentos são apenas sociais comuns, que são aqueles que não criam vínculos de direitos e deveres. Por outro lado, Reale diz assim pra gente quando ele cuida de relação jurídica, quando uma relação de homem para homem, gente, ele não estava deslumbrando uma coisa de cultura, não. É de ser humano para ser humano. Quando uma relação de homem para homem se subsume, significa se submete ao modelo normativo instaurado pelo legislador, essa realidade concreta é reconhecida como uma relação jurídica. Ou seja, representando graficamente, o que ele está dizendo é isso aqui, ó, uma relação de um ser humano com um ser humano. Quando essa relação se submete à norma, ela ganha uma bilateralidade de direitos e deveres. Portanto, é reconhecida como uma relação jurídica. Então, desses relacionamentos, os quais nós nos inserimos diariamente, alguns deles estabelecem vínculos de direitos e deveres. Ou seja, nós nos inserimos numa estrutura normativa tal que nós passamos a ser titular de um direito ou contrair um dever. E são esses relacionamentos de direitos e deveres que cada um de nós se insere diariamente, que é reconhecido como uma relação jurídica. Ora, nós estamos exercendo um direito em face de alguém que contraiu um dever, ora, alguém exerce um direito em face de cada um de nós que contraímos um dever. Então, direitos e deveres, vínculo de direitos e deveres é exatamente a noção que nós precisamos ter de relação jurídica. Como essa aqui, ó, de vocês mais fácil, direitos e deveres. Como é a de cada um aqui que é casado com a esposa ou com o esposo. Como é a de cada um aqui vinculado a uma empresa, numa relação trabalhista. Como é aquela que vai ocorrer daqui a pouco no intervalo, quando eu vou descer e vou comprar um produto em uma loja. Vínculo de direitos e deveres. Como é aquela em que cada um de nós se insere a utilizar o transporte público, a utilizar um hospital público e até mesmo um hospital privado. Então, olha quantos relacionamentos de direitos e deveres nós nos inserimos diariamente. Então, são esses relacionamentos denominados de relação jurídica. E eu anotei para vocês um conceito de um jurista alemão, F.C. Savigny, ou Franz Karl Savigny, ou, para os mais íntimos, Francisco Carlos Savigny. Ele não gosta muito dessa tradução, não. Francisco Carlos Savigny. Mas Savigny foi um jurista reconhecidíssimo que participou de uma escola de direito alemã que é a base, né, do direito civil da modernidade, porque o direito civil da modernidade tem base lá no direito romano antigo. E essa escola, do qual o Savigny participava, estudava profundamente o direito romano da antiguidade. Em especial, o Corpus Iuris
civilis, que significa corpo de direito civil, que consistia num conjunto corpus iuris civilis, que consistia num conjunto de regras lá na Roma Antiga, aplicáveis e que disciplinavam os cidadãos romanos. Então eles tinham um conjunto de regras diferenciadas até dos estrangeiros, porque os estrangeiros, quando ingressavam em solo romano, tinham a disciplina do chamado iuris gentium, que significa direito das gentes. Então, olha a diferenciação lá na Roma do cidadão romano para o estrangeiro, né? Então, Savigny foi um dos partícipes dessa escola que estudou profundamente as institutas lá do direito romano da antiguidade, dentre as quais o nexo, o iuris vinculum, que dá a ideia de quê? De nexo de liame, vínculo, de ligação, né? E até mesmo um outro instituto, aí mais vinculado ao direito romano, ao direito canônico, de nome relátio, da relação matrimonial, do casamento, que era cuidado lá no direito canônico. E foi Savigny que trouxe para a gente aquilo que ele denominou de relação jurídica. Então esse conceito foi exatamente criado por Savigny. Então foi ele que, através dos seus estudos, desenvolveu esse tema de relação jurídica. E esse conceito que está aqui, em comparação com o conceito de Miguel Reale, ele é até mais moderno. Mas é um conceito bem mais antigo, lá do século XIX. Né? E Savigny, então, dizendo, tratando lá do conteúdo de relação jurídica, ele disse para a gente, esse conceito está no livro Direito Civil e Introdução de Francisco Amaral. Tá? Vocês podem olhar lá, está o conceito anotado. Ele disse assim para a gente, bom, relação jurídica é o vínculo entre pessoas em virtude do qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada. Então, quando ele fala vínculo entre pessoas, nós temos aí a exata noção dos sujeitos de direito que hoje são reconhecidos, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Então, quando ele coloca esse termo pessoa, ele abrange a possibilidade de sujeito. Diferente lá de Miguel Reale, que diz que é a relação de homem para homem. Por mais que você amplie, na realidade você vai chegar à conclusão que ele queria dizer relação de ser humano para ser humano. Mas e as pessoas jurídicas? Então, nesse possível conceito de Reale, não se enquadram as pessoas jurídicas. Mas no conceito de Savigny, pessoa pode ser natural, pode ser jurídica. Então se enquadra aí, por isso ele amplia o rol de sujeitos. Em virtude do qual uma delas pode pretender algo, o que é a pretensão? O que é a pretensão? É um direito. Pretensão é um direito. Nós conceituamos lá o direito subjetivo como poder ou pretensão. Então, uma delas pode pretender algo, ou seja, tem o direito e a outra está obrigada. Essa obrigação da ideia de dever. Então aí ele está dizendo que é o vínculo entre pessoas de direitos e deveres, que é a exata noção do que nós precisamos ter acerca de uma relação jurídica. Maria não comporta a bilateralidade. Pelo que dá para entender aí, é uma tem algo que a outra está obrigada a fazer, mas é um lado só. Não, bilateralidade é um lado, a outra é o outro lado. Pretensão, obrigação. Dois lados. O lado da pretensão, que é o direito, e o lado da obrigação, que é o dever. Então, meus queridos, como profissionais da área jurídica, vocês serão submetidos a casos. E o que vocês primordialmente vão ter que fazer é identificar se esse caso, que é uma relação, se submete a uma norma. Se esse caso se submete a uma norma, é que gera o quê? Efeitos jurídicos. Quais? Direitos e deveres.
E aí vocês vão trabalhar. Ah, não, e esse relacionamento aí é social, então a gente não pode nada fazer. Não, esse aqui é um relacionamento de direitos e deveres, aqui a gente vai atuar, porque é o nosso campo de atuação, como juristas. Nós vamos tratar das relações jurídicas, exatamente nesse sentido. Né? Então, esse conceito de saberia é um conceito bem atual, que a gente pode abranger aí a verdadeira noção de sujeito das pessoas e entender o vínculo de direito e dever que ocorre por força de uma previsão normativa. Né? Então, somente a norma é que vai dizer que a relação é de direito e dever, e se não tiver norma, a relação não é de direito e dever. Por mais que ela se submeta à religião, à moral, ao trato social, se não se submeter ao direito, não é um exemplo de direito e dever. Né? Os doutrinadores que cuidam das relações jurídicas, eles trazem para nós a opinião de que toda relação jurídica é formada através de elementos que a constituem. Ou, o que eles dizem, elementos constitutivos da relação jurídica. E se vocês forem observar livros doutrinários, como por exemplo Miguel Reale, Paulo Nader e outras obras ainda, logicamente, cada um vai ter a sua opinião acerca dos elementos constitutivos. Tá? Então, por exemplo, Miguel Reale fala nos sujeitos, no objeto e no vínculo. Então, ele omite o fato e omite a garantia. Já Paulo Nader, ele já especifica os sujeitos. Ele fala, a relação jurídica tem como elementos o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto e o vínculo. Então, na realidade, no geral, os principais elementos são os sujeitos, que se dividem em ativo e passivo, o objeto e o vínculo. Só que outros doutrinadores acabam acrescentando a esse rol mais dois elementos. Então, por exemplo, o Orlando Gomes, ele acrescenta o fato jurídico como elemento da relação jurídica, que inclusive ele chama de fato propulsor. E aí nós colocamos uma outra forma dele ser denominado, que é uma forma mais aportuguesada, fato jurígeno, que é uma expressão usada por um doutrinador português de nome Manuel de Andrade. Esse doutrinador português, ele tem lá um livro, A Teoria da Relação Jurídica, que exatamente ele aborda esse elemento e o denomina de fato jurídico. E ele ainda coloca um quinto elemento que ele denomina de garantia. Então, na realidade, esse apanhado doutrinário traz para a gente um rol de 5 elementos da relação jurídica. E nos casos concretos, de primordial importância, que nós identifiquemos pelo menos os sujeitos, o objeto e o vínculo, que são aqueles elementos principais. Mas em algumas situações a gente vai conseguir identificar o fato e até mesmo a própria garantia. Tá? Então aqui, ó, em relação ao sujeito, esse sujeito ele é de direito e dever. Não existe aquela pessoa que somente adquire direito e nunca vai contrair dever. Ou aquele sujeito que somente tem dever e nunca vai ter direito. Na realidade, o sujeito ele vai ter a possibilidade, a capacidade de ser titular de direitos, mas também de contrair deveres e obrigações. Né? Ou ativo passivo. Porque, no caso, eu entrar na justiça pelo direito de menor, ele é o sujeito. Ele é o sujeito, mas você está com representação. É porque ele não tem condição de acionar a justiça sozinho, então ele precisa de alguém para fazer. Mas você está agindo e não tem. Mas não ele, você. Ele está te representando. Mas ele me representando. Vou dar um exemplo, ó, o menor pedindo alimentos ao pai. Pode falar, menor, fulano de tal, menor, inferior, impúbere, neste ato representado ou assistido por sua genitora, aí vem a qualificação da genitora. Então a parte é o menor. Só que ele não pode pedir sozinho, tem que ser representado. A parte, tá? Então aqui, meus queridos, nós anotamos um conceito de sujeito de direitos
o denominando de ente dotado de personalidade jurídica, capaz de adquirir direitos e contrair deveres perante o ordenamento jurídico. Quando a gente coloca ali ente dotado de personalidade jurídica, são aqueles que a lei vai resolver a condição de pessoa. Porque toda pessoa é provida de personalidade. E é dessa forma reconhecido. Porque o termo personalidade, ele quer dizer pessoa. Então, toda pessoa tem personalidade. A gente tem que identificar dessa forma. E aí, a personalidade da pessoa natural, que é uma das pessoas, surge do nascimento com vida. Está lá no Código Civil. Existe uma discussão que, quando concebido no ventre da mãe, já tem personalidade. Mas é uma doutrina minoritaríssima. Né? Porque a doutrina majoritária, acompanhando o texto legal, diz que a personalidade da pessoa natural surge do nascimento com vida. Então aqui a pessoa natural é um ente dotado de personalidade, portanto é sujeito. Mas também é reconhecido como pessoa a pessoa jurídica. Que vai ter um momento que a própria lei determina que ela vai surgir como personalidade, que é o momento do registro dos atos constitutivos. Então, nesse sentido, registrados os atos constitutivos, passa a existir a pessoa jurídica. E aí, que pessoa jurídica? A pessoa jurídica tem direito privado, lógico. Uma sociedade, uma fundação, uma associação, um partido político. Porque as pessoas de direito público acabam surgindo com lei. Né? Então, pessoa jurídica de direito público, Estado, União, município, território, autarquia, fundação pública, associação pública. Então, as pessoas jurídicas, ou elas são de direito público, ou elas são de direito privado. E são pessoas porque são entes dotados de personalidade. E esses entes dotados de personalidade, as pessoas, ganham do ordenamento jurídico a capacidade de adquirir direitos e contrair deveres. Então, toda pessoa é capaz de adquirir direitos e contrair deveres. Isso é o que possibilita as pessoas estarem numa relação jurídica. Ora adquirindo direitos, ora contraindo deveres. Entende que ali já há personalidade. Um dos direitos em potencial exercido pelo serzinho que está no ventre da mãe é o direito à vida intrauterina. Exatamente. Isso é um fundamento, é um argumento para a teoria concepcionista. A teoria concepcionista, que é aquela que entende que ali já tem personalidade. É um dos fundamentos, direitos exercidos em potencial. Não é só por isso, ainda é proibido o aborto, com algumas exceções. É exatamente para proteger a vida. Mesmo assim, a doutrina majoritária é aquela que admite a personalidade do nascimento. Até pelo que está no próprio texto do artigo. Não, da concepção não, do nascimento. Mas essa é uma discussão que a gente vai estabelecer em civil, não é agora não. Eu estou querendo aqui tratar com vocês é que são sujeitos de direito as pessoas, tanto a pessoa natural, cada um de nós, quanto a pessoa jurídica. E as pessoas são entes dotados de personalidade, que o ordenamento jurídico capacita de adquirir direitos e contrair deveres. Agora, somente os entes dotados de personalidade, que são as pessoas, podem ser sujeitos? Não. O próprio ordenamento jurídico estabelece exceções, que ele chama de entes despersonalizados. O que é o ente despersonalizado? É aquele desprovido de personalidade jurídica.
Mas o fato de não ter personalidade jurídica, ou seja, de não ser pessoa, não quer dizer que não há um reconhecimento de que eles não sejam sujeitos. Ou seja, há um reconhecimento do ordenamento jurídico de que esses entes desprovidos de personalidade sejam sujeitos. Exemplo, o próprio nascituro. Com fundamento no direito à vida intrauterina e até mesmo na gestação saudável, os tribunais eles recepcionam a ação de alimentos movida pelo nascituro, representado pela mãe. E aí o que o tribunal faz? Decreta alimentos. Porque se a mãe não for alimentada, por consequência o filho não vai ter. Se a mãe não tomar os medicamentos necessários para uma gravidez difícil, o filho vai ter dificuldade de vingar. Então o tribunal determina. Mas não tem que saber quem é o pai? Não, aí é contra alguém. É contra alguém. Pô, então a mulher escolhe, é o Júlio, aí é errado. Esqueça o meu nome, hein, pelo amor de Deus. É comunicado, não tem jeito. É decretado daí mesmo, porque tipo, levar pra prova, depois esperar o processo terminar, a criança morre. Estou pensando no interesse da criança. De doutor nos passa rápido. Ou 24. Eu não sou, aí o cara vai ter o 24 anos passa rápido. Você escolheu ele Batista, pô, foi ele. Então, meus queridos, o nascituro seria um ente desprovido de personalidade a que o ordenamento reconhece a condição de sujeito. Um outro exemplo é o condomínio. O condomínio não é pessoa jurídica, nem pública nem privada. Mas olha que interessante, se admite a inscrição de um condomínio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Tem condomínio e tem CNPJ. Mas o fato de ter CNPJ significa que é pessoa? Não, porque não tem personalidade. Na realidade, o Estado ali está pensando no seu interesse, porque vai arrecadar com o cadastro. Então, o condomínio, ele é sujeito e pode figurar como titular de direito e pode ter deveres na vida, né, perante o ordenamento. Logicamente representado pelo administrador ou pelo síndico. Um outro exemplo, o espólio. O que é o espólio? É o conjunto de direitos e deveres de alguém que morreu. Enquanto não for transferido os direitos, enquanto não forem transferidos os deveres para os herdeiros, ficam na condição de espólio. E o espólio é parte em processo, sendo representado devidamente pelo seu inventariante. O artigo 12 do CPC vai dar capacidade processual, por exemplo, para a massa falida, vai dar capacidade processual para um condomínio, vai dar capacidade processual para o espólio, que são entes desprovidos de personalidade, mas que, por exceção à regra, são considerados sujeitos de direito. Bom, e como esses sujeitos, já que são dois lados, se posicionam? Vamos ver aqui, ó. Os sujeitos, eles se posicionam no lado ativo, ou chamado de sujeito ativo. E quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é o titular do direito. Então, se nós identificarmos, num caso concreto, que o médium tem um direito, ele vai ter o sujeito ativo. Oi? Aí é um dever que vai decorrer para a sociedade, né? Para as pessoas jurídicas. Respeitar o meio ambiente. Seria um dever. É um direito difuso. É. E se posiciona também no polo passivo, ou como sujeito passivo. Paulo Nader usa a seguinte expressão: o sujeito passivo é o titular do dever. Não é uma expressão muito aceita, né? Mas é o que ele usa. Na realidade, o certo seria sujeito passivo é aquele que contrai o dever.
que titular da ideia de poder, né? O poder quem tem é o sujeito ativo, não o passivo. Então, ou o sujeito é ativo porque tem o direito, ou o sujeito é passivo porque contraiu um dever ou uma obrigação. Então, esses são os sujeitos da relação jurídica, ativo e passivo. O segundo elemento constitutivo da relação jurídica é o objeto, denominado de conteúdo. Sendo o objeto de fundamental importância. Existe um estudo mais aprofundado, denominado de teoria geral do objeto, que foi desenvolvido por um doutrinador de nome Flósculo da Nóbrega. Não é Fósculo, não, é Flósculo da Nóbrega. É Flósculo. Que inspirações. Flósculo da Nóbrega. E ele, nesse estudo, ele diz pra gente que o objeto é de fundamental importância na relação jurídica. Que para ele é até mais importante do que o próprio sujeito. E por quê? Porque o objeto, ele acaba sendo a figura central da relação jurídica. Ou seja, ele está entre os sujeitos. E sobre o objeto recai o direito e recai o dever. Então, olha a importância tamanha do objeto. Vamos imaginar o seguinte: esse objeto deixa de existir. Então, era um automóvel, sobre ele recaindo o direito de propriedade e o dever de todas as outras pessoas. O automóvel, ele pereceu, deixou de existir. Botaram uma bomba e explodiu. O que acontece? Deixa de existir o objeto da relação jurídica. Como consequência, deixa de existir o direito, deixa de existir também o dever. E ainda mais, deixa de existir a própria relação jurídica. Hã? Não, é o objeto. O objeto da relação. O objeto, na realidade, é aquele elemento da relação de fundamental importância que toda a relação jurídica se constitui em razão dele. Portanto, toda a relação jurídica vai ter um objeto. Né? E por que toda a relação jurídica vai ter um objeto? Porque sobre o objeto é que vai incidir o direito e o dever. Na realidade a gente pode chamar de causa da própria relação. Né? Diga. Mas só esses casos, só se tiver uma disputa entre as pessoas por esse objeto. Não. É porque houver um relacionamento de direito e dever, seja ele qual for. Se você tem um contrato de financiamento do veículo e esse veículo já existir, você continua tendo os deveres de pagar. É o contrato de financiamento de veículo. Aí, se eu veículo uma forma, mas o contrato, o objeto não é o próprio veículo, é de financiamento do veículo. Se você tem financiamento do veículo, você tem que pagar pelo financiamento do veículo. É o objeto. Na realidade, aí não é a coisa do objeto, é a obrigação de pagar. A não ser em caso de seguro, que às vezes os contratos ficam embutidos do devido seguro, por exemplo, financiamento tem, aí você não precisa mais pagar. Mas nesse caso aí, você vai ter que pagar. Uma outra situação. Aquele que comprou morreu. A família acha que pode ficar com o veículo sem pagar. Não, tem que pagar. Vai dar busca e apreensão. Porque o veículo é a própria garantia do financiamento. Como um imóvel financiado é a própria garantia do financiamento. Por isso que fica sob hipoteca, e se a pessoa deixa de pagar o financiamento, um tempo depois a instituição financeira executa a hipoteca para pegar o imóvel. Ou é fiduciária, que é pior. Então, o objeto, meus queridos, diante desse estudo, é de fundamental importância. Porque ele é o conteúdo da relação jurídica, é a figura central da relação jurídica. Toda a relação jurídica surge em função de um objeto qualquer, e sobre ele
recai tanto o direito do sujeito ativo quanto o dever do sujeito passivo. E aí a gente pensa o seguinte: caso ele deixe de existir, deixam de existir direitos e deveres, portanto a própria relação jurídica ela acaba existindo. Tá? Então, Reale traz um conceito aqui de objeto interessante para a gente. Ó. É um elemento em razão do qual se constitui a relação jurídica, ou seja, toda a relação jurídica se constitui em função de um objeto, e sobre o qual recai tanto a exigência do credor. O que é essa exigência? É o direito. Quem é o credor? O sujeito ativo. Quanto a obrigação do devedor. Obrigação significa dever, e devedor significa sujeito passivo. E aí ele vai mais fundo quando ele traz para a gente os exemplos. Podendo ser uma pessoa, uma coisa ou ainda uma obrigação. São os exemplos que ele dá para a gente de objeto. E aí o que a gente tem que pensar? Pessoa não é coisa. Pessoa não é coisa. Mas pessoa pode ser objeto de uma relação. Por quê? Porque o significado da palavra objeto aqui não é um significado linguístico, porque objetos são as coisas. Né? Se a gente estiver analisando essa palavra objeto no seu real significado, objetos são as coisas. O significado aqui é mais amplo, mais complexo, porque aqui o objeto está sendo analisado sob a ótica jurídica. É o conteúdo da relação jurídica. E aí, por esse motivo, Reale entende que uma pessoa possa ser objeto numa relação jurídica, como também uma coisa ou ainda uma obrigação. Eu tenho exemplo aqui, ó. Poder familiar consiste num conjunto de direitos e deveres exercidos pelo pai e pela mãe, e que recaem sobre a figura do filho menor. Então, o filho menor é uma pessoa, não é? É. Sobre ele recai o poder familiar, então ele é o objeto do poder familiar. Aí, quando esse filho se torna maior, o poder familiar está extinto. Porque aí ele já ganhou a capacidade civil, não precisa mais que alguém, pai ou a mãe, exerça direito ou contraia dever em seu nome. Então, inclusive é o fundamento para a exoneração de alimentos. Os alimentos precisam ser pagos. Os alimentos precisam ser pagos pelos pais ao filho enquanto menor. Quando se torna maior, os pais têm que cessar dessa obrigação. Só que se isso for judicialmente decidido, os juízes, muitas vezes, eles determinam que a pensão seja paga até uma certa idade, 23, 24 anos, quando o filho estiver cursando um nível superior. Porque aí o pai vai ajudar para o filho ganhar a condição para entrar no mercado de trabalho depois de ter uma profissão ali. Né? Então aí, determinados juízes estendem a obrigação. Diga. Pode ser dever a partir do caso de exceção, que interessa ele, Na faculdade não vai ganhar. Tem que morrer. Aquele objeto, aquela criança que vai por reclamar judicialmente, não é obrigado a cumprir a sua cena, mesmo em vez de 2 anos antes. É 2 anos. Então, meus queridos, ó, um outro exemplo ali de pessoa como objeto é a guarda. Quem é o objeto da guarda? Está sendo discutida a guarda definitiva, o pai e a mãe, a criança é o objeto dela. Qual é o objeto da adoção? A pessoa que vai ser adotada, é o objeto. Então, nesse sentido, existem relações primordialmente de família, onde pessoas são objetos da gente. Tá? Agora, em relação a coisa como objeto, nós temos os chamados direitos reais. O que são os direitos reais? São aqueles direitos que incidem sobre coisas, sejam elas móveis ou imóveis. Portanto, o objeto dessas relações jurídicas é a própria coisa. Que direitos
tem como objeto a coisa a propriedade, o usufruto, o uso, o penhor, a hipoteca. São inúmeros os direitos. Os direitos reais, eles estão anotados no artigo 1225 do Código Civil, em número de 12. Então, se nós encontrarmos a existência de um direito como esse, nós vamos identificar que o objeto da relação é a coisa, seja móvel ou imóvel. Né? Agora, é um rol taxativo, não existe outro. Real também diz pra gente que determinadas obrigações acabam sendo o conteúdo das relações jurídicas. Sobre essas obrigações recaem direitos e deveres, como, por exemplo, a obrigação alimentícia. Sobre a obrigação alimentícia recai o direito do filho de ser alimentado e o dever do pai de alimentar. Então, qual é o objeto? A obrigação alimentícia. Né? Um outro exemplo, a obrigação de reparar um dano. Sobre essa obrigação recai o direito de quem sofreu o dano de ter o dano reparado e recai o dever de quem causou o dano de repará-lo. Então, obrigações sobre as mesmas recaindo direitos e deveres. Eu posso afirmar para vocês que os contratos têm como objeto obrigações. Por exemplo, esse contrato que vocês estão inseridos. Qual é a obrigação? Prestação de serviços. Vocês contratam, têm o direito a ela. O contratado, lá está, tem o dever de prestá-la. Mas, por outro lado, o contratante também tem um dever específico. Qual é? De pagar pelo serviço, que gera para o contratado o direito de receber. São obrigações. Né? Então, os contratos, eles têm como objeto as obrigações. O terceiro elemento constitutivo é denominado de vínculo de atributividade ou ainda vínculo jurídico. E o vínculo de atributividade ou jurídico, o pessoalzinho falando até atrás. Estou falando muito. Eu não me incomodo nadinha se vocês quiserem conversar lá fora, nadinha. Tá? Tem umas mesinhas aqui embaixo da escada. Dá pra gente tomar um chopinho ali, conversar bacana, trocar ideia, falar sobre novela, sobre filme, sobre namorado. Mas eu não gostaria que conversasse aqui dentro, não. Isso me irrita profundamente. Tem que parar a aula para fazer esse tipo de comentário, me irrita. Porque, na realidade, aqui tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Aprender o direito. Quem não tiver com esse propósito, não deveria nem estar aqui. E aí é um convite. É apenas um convite. Quem não tiver afim, pode descer. A listinha já passou, já deve ter assinado a listinha. E aí fica ali embaixo conversando, batendo um papo maneiro. Né? E aí aqui em cima só vai ficar quem quiser estudar a relação jurídica. Firmou, gente? Só firmou. Então, é um elemento da relação jurídica que confere direito ao sujeito ativo e dever ao sujeito passivo. Né? Então, é aquele que vai estabelecer o vínculo. E o que é que vincula as pessoas em direitos e deveres? Vocês lembram? A lei. A norma. A norma. A lei vincula as pessoas em direitos e deveres. Um contrato vincula as pessoas em direitos e deveres. A própria jurisprudência vincula as partes envolvidas no processo do qual gerou a decisão jurisprudencial. Uma sentença vincula autor e réu em direitos e deveres. Então nós temos aqui que entender o vínculo de atributividade como a própria norma jurídica que tem dois lados, o lado do direito e o lado do dever. Tá? O quarto elemento constitutivo é o fato, e fato é acontecimento, é ocorrência, evento. E o fato aqui abordado não é aquele fato comum, irrelevante, sem qualquer importância para o direito. O fato aqui é aquele fato previsto numa estrutura tridimensional. Ou seja,
aquele fato previsto numa norma e por ela valorado. É o dever ser da norma ao fato. Então, esses fatos é que acabam instaurando as próprias relações jurídicas. E esse fato, ele pode tanto ser proveniente da natureza, exemplo aqui, o nascimento, é um fato natural. A morte é um fato até que a gente não gosta, né, de observar, de citar, de mencionar, mas é um fato natural. A maioridade é tempo. O próprio decurso do tempo, que é levado em consideração para prazos, cumprimento de prazos. Então isso aqui, ó, é tudo acontecimento proveniente da natureza. Mas por estarem previstos numa estrutura tridimensional, criam, modificam ou extinguem direitos. Então o que vai fazer o nascimento? Criar direitos. Portanto, criar dever. O que vai fazer a morte? Extinguir direitos, portanto, extinguir dever. Mas também aqueles direitos que ficam, que são os patrimoniais, são transferidos para os herdeiros. Né? O decurso do tempo, quando inobservado pela parte indiligente, faz com que ele perca algo. Como, por exemplo, o exercício de um direito, que é sujeito a um prazo que, inobservado, leve à perda do direito. Não tem mais. Né? Então, aqui nós estamos falando de acontecimentos provenientes da natureza previstos numa norma. Agora, nós também temos aqueles que são produzidos pela atividade humana. E mesmo produzidos pela atividade humana, tem uma previsão normativa para eles, que são valorados, como a própria doação, que estabelece vínculo de direitos e deveres entre doador e donatário, o casamento, que estabelece vínculo de direitos e deveres entre os cônjuges, a locação, que estabelece vínculo de direitos e deveres entre locador e locatário, e aí a gente tem uma série de atos provenientes do ser humano que acabam gerando consequências jurídicas. Renúncia de uma herança ou de um mandato, revogação de um mandato, realização de benfeitoria, criação de uma empresa, emancipação de um filho, pedido de adoção, de tutela, de guarda, de curatela. Nós temos inúmeros aí para a gente ficar a noite toda falando sobre eles, que são produzidos pelo ser humano e que geram consequências jurídicas. Os valores axiológicos? Oi? São valorados. Todos esses fatos aqui têm o valor da norma. Por isso que eles estão ali previstos na estrutura tridimensional. Tá? E esse, olha que interessante. Quando vocês forem estudar Direito Civil 1, vocês vão dar a abordagem ao estudo de vocês ao Código Civil. E o Código Civil é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. E o estudo pertinente à Civil 1 é a parte geral, onde vocês vão estudar no livro 1 as pessoas, que são os sujeitos, no livro 2 os bens, que são objetos da relação, e no livro 3 os fatos, que são aqueles geradores das relações jurídicas. Né? Então, esse estudo vai ser desenvolvido em civil através da legislação do Código Civil. O quinto e último elemento da relação jurídica, estabelecido por Manuel de Andrade, é denominado de garantia. E Manuel de Andrade vislumbra que nas relações jurídicas existe um elemento de fundamental importância, de importância tal, que ele vai garantir a efetividade do direito exercido em face do dever do sujeito passivo. Que ele chama exatamente de garantia por ser uma providência sancionatória. Então, o próprio título, o próprio conceito já dá para a gente que garantia é sempre sanção, medida punitiva, que vai ser observada como aquele elemento que vai dar a efetividade do direito.
Por que é que vai ser punido? É aquele que tem o direito? Não, é quem tem o dever e que não cumpriu com o dever, que descumpriu. Então, na realidade, o fato de existir uma medida punitiva, segundo o Manuel de Andrade, é de fundamental importância para que o direito seja atendido, seja realizado por quem tem o dever. Então, por exemplo, o despejo é uma punição aplicável ao locatário por não pagar os aluguéis. Então, essa possibilidade de ser despejado faz com que o locatário vá lá todo mês depositar o aluguel para garantir a realização do direito do locador. Uma outra situação, está lá a previsão da fiscalização de trânsito. Então, qual é a nossa obrigação? É seguir exatamente aquilo que as normas de trânsito estabelecem para nós. E dentre aquilo que as normas de trânsito estabelecem para nós temos ali a velocidade permitida. Então, se nós ultrapassarmos essa velocidade permitida, descumprindo com o nosso dever, nós vamos ser punidos. Então, por isso que quando a gente vê lá as câmeras, a gente reduz até a velocidade permitida para não sofrer a punição, para atender às exigências do Estado. Então, vamos pegar a questão do pagamento de um devedor. Se ele não paga um valor estabelecido, aquele valor tem acréscimo, ele é acrescido de multa, de correção, de juros. Então, o valor que era um valor X vai ter um valor Y, maior. E há grande possibilidade desse devedor ser executado judicialmente. E em sendo executado, ter bens seus levados à penhora. Então, essas possibilidades aí de sanções, de medidas punitivas, fazem com que o devedor acabe por decidir e, na prática, cumprir a norma, para fazer com que o direito de alguém seja atendido. Aí, se não atender, vai sofrer a punição efetivamente. Lembram lá da coerção, da força psicológica e material? Exatamente. O fato de haver uma previsão de uma medida punitiva já garante com que o direito seja atendido. E que, se não for atendido, a punição vai ser aplicada. É nesse sentido. Então, para ele, essas medidas punitivas previstas são providências sancionatórias que garantem a efetividade do direito exercido em face do dever. Então, o sujeito ativo, ele vai ter possibilidade do seu direito ser atendido nesse sentido, por essas previsões aí. Bom? Então, são 5 elementos. Na realidade, os principais, o que a gente sempre vai encontrar e ter que identificar nos casos: os sujeitos, ativo e passivo, o objeto e o vínculo. Esses são de fundamental importância. Bom? Oi? Terminar mais cedo? Não, tá intervalo, mas... Não, 9 horas. Anotem aí, ó, classificação. Para classificar algo, há que se criar critérios de classificação. E dentro de critérios de classificação, espécies. Como a gente comentou aqui acerca das normas jurídicas, né, que foram classificadas. Aqui a classificação não é de norma, e sim de relação. É do outro lado da moeda. Então, diversos são os critérios anotados aí no plano de aula de vocês. A gente vai fazer referência a alguns mais importantes, tá? Para a gente não pegar todos. Então, o primeiro critério é o critério de interesse. O que nos cabe aqui? Identificar quais as espécies dentro do critério. Tá? Então, nesse critério de interesse, a relação jurídica ou ela é pública ou ela é privada. Nós já fizemos essa classificação quando estudamos a divisão do direito positivo em público e privado, né? A dicotomia público-privada que ocorre para a maioria dos doutrinadores.
Então, agora nós estamos falando da relação jurídica pública e a relação jurídica privada. O que seria uma relação jurídica pública? Anotem aí. Relação jurídica pública. É aquela de interesse coletivo. É aquela de interesse coletivo e que tem a presença do Estado é aquela de interesse coletivo e que tem a presença do Estado subordinando os indivíduos. É aquela de interesse coletivo e que tem a presença do Estado subordinando os indivíduos. Exemplo. A relação jurídica penal. A relação jurídica penal. Outro exemplo, a relação jurídica processual. Um terceiro exemplo, a relação jurídica previdenciária. Processual. A terceira, a relação jurídica previdenciária. Tem muito a ver, meus queridos, com aquelas subdivisões do direito, né? As subdivisões do direito público disciplinam relações jurídicas públicas, tá? Por isso aí, direito penal, direito processual, direito previdenciário, relação jurídica de direito administrativo, também entraria aí, tá? Agora, por outro lado, nós temos as relações jurídicas privadas. E o que é uma relação jurídica privada? É aquela de interesse particular. Relação jurídica privada é aquela de interesse particular. E que ocorre entre indivíduos. Havendo a igualdade de condições. Ocorre entre indivíduos, havendo a igualdade de condições. Como exemplo, nós podemos colocar aí a relação jurídica civil, e a relação jurídica empresarial. Aí o Estado instituiu um mediador. Mediador. Isso é público, né? Porque acaba caindo no público. O Estado é mediador em tudo, não é? Existe esse pensamento que o privado está esperando. Então, meu querido, uma doação, hein? É público ou privado? Privado. Doação, público ou privado? Privado. Compra e venda, público ou privado? Privado. Relação conselheirista, público ou privado? Privado. Casamento, público ou privado? Público. Não. Não. Casamento é público? Não.
Desde quando? E o divórcio litigioso é o quê? Público ou privado? Público. É judicial. Mas consensuoso ou privado, né, professor? Ou chamada de privada. E na realidade, o caso concreto a nós submetido, se for identificado como uma relação jurídica, quanto ao interesse, ou ele vai ser público ou ele vai ser privado. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, as espécies de cada critério não são aplicadas ao mesmo caso. Então, são espécies distintas. Portanto, os casos serão distintos para que as espécies sejam aplicadas. Tá? Então, a relação jurídica ou vai ser de direito público ou vai ser de direito privado, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá? O segundo critério é o critério do objeto ou do conteúdo. E eu não sei se vocês lembram, quando nós anotamos aqui um conceito de objeto, que foi um conceito extraído da obra de Reale, nós vimos que Reale exemplifica o objeto em 3 formas: pessoa, coisa e obrigação. Portanto, utilizando esse conceito, quanto ao objeto, 3 são as espécies de relação jurídica. Tá? A relação jurídica pessoal é aquela onde os direitos e deveres incidem sobre uma pessoa. Então, coisa é aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma pessoa. O objeto da relação é a pessoa. Que concretismo, por favor? É aquela em que os direitos e deveres incidem, recaem sobre uma pessoa. Perdida daí, Olha lá, é aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma pessoa. Ponto. Em que os direitos e deveres incidem sobre uma pessoa. Ou seja, a relação jurídica pessoal é aquela onde o objeto é a pessoa. Por isso ela é pessoal. Tá? Pessoa é. Pessoal. Saúde. Vocês podem colocar aí como exemplo, ó, de relação jurídica pessoal. Coloquem assim, ó, poder familiar. Poder familiar. E aí vocês coloquem qual é o objeto dentro de parênteses. O filho menor. Então seria assim, ó, poder familiar, o objeto é o filho menor. PS não é prato feito não, é poder familiar. Uma outra relação jurídica pessoal, vocês podem colocar como exemplo, guarda. O objeto da guarda, a criança. Um outro exemplo de relação jurídica pessoal, a curatela. O objeto da curatela é uma pessoa chamada curatelado. Curatelado é uma pessoa que está inserida no motivo gerador de interdição. Por exemplo, deficiente mental. Aí vai ser interditado, vai ter o objeto da curatela, como curatelado. Vai ter um curador que vai exercer direitos e deveres recaindo sobre ele. Então são relações jurídicas pessoais, tá? O objeto é uma pessoa.
Não, o curador tem que ser uma pessoa física, natural. Não. Tem que ser uma pessoa realmente. É denominado judicialmente. Isso é judicial. Isso é judicial. Tutela é porque a tutela vai recair sobre menor. A curatela é sobre maior. Que o físico, o cara... Por exemplo, deficiente mental, quando menor, os pais exercem o poder familiar. Mas quando maior, não tem mais poder familiar. Então o pai tem que fazer interditar para exercer os poderes de curatela sobre ele. Tá bom. Mais ou menos. A segunda espécie, dentro desse critério objeto, é a real. O que é a relação jurídica real? É aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma coisa. É aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma coisa. O objeto da relação é a coisa. O objeto da relação é a coisa. Não faz isso. É aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma coisa. Sua casa. Exemplo aqui, ó. A propriedade incide sobre uma coisa móvel ou imóvel. Um outro exemplo, a hipoteca incide sobre a coisa imóvel. Um outro exemplo, o penhor incide sobre a coisa móvel. Pode, o direito de propriedade. Então aqui a coisa é o objeto da relação. Tá? O que real? Porque a palavra real vem da palavra res. E a palavra res significa coisa. Por isso os direitos reais são os direitos das coisas. Tá? Hã? Não, isso aqui é tratativa de espécie mesmo. Obrigacional seria a terceira e última espécie, cujo critério é o objeto, que é uma relação jurídica obrigacional. É aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma obrigação. É aquela em que os direitos e deveres incidem sobre uma obrigação. Então, nessa terceira espécie, o objeto é a própria obrigação. Por isso é chamada de obrigacional. O que é que nós podemos colocar como exemplo aí dessa relação obrigacional? A relação entre pai e filho, que vai gerar os alimentos. A obrigação alimentícia. Obrigação de fazer, de não fazer. Tá? Fazer e não fazer. Um outro exemplo é a relação de responsabilidade civil. Cujo objeto é a reparação. Reparação do dano, né? Dano causado, consequente necessidade de reparação.
Outro exemplo, a doação, cujo objeto é a transferência da propriedade. É interessante que as relações obrigacionais, elas se expressam através dos contratos. Tá? Toda relação contratual acaba sendo uma relação obrigacional. Por quê? O contrato ele gera obrigações para as partes. Então, os direitos e deveres recaem sobre essas obrigações. Tá? Então, aí, quanto ao objeto, a relação pode ser pessoal, real ou obrigacional. Um outro critério seria quanto à existência dos sujeitos. E nesse critério nós temos duas espécies. A relação jurídica abstrata e a relação jurídica concreta. Tá? O que seria a relação jurídica abstrata? É aquela em que os sujeitos não são individualizados. Então a relação jurídica abstrata é aquela em que os sujeitos não são individualizados. É aquela em que os sujeitos não são individualizados. Não são individualizados, determinados. E no estudo que nós fizemos, o que é que tem a característica da abstratividade aí? A norma. Então a norma é o exemplo aqui. Ela precisa ser abstrata para quê? Para ela disciplinar os casos concretos. Na realidade, não existe relação jurídica abstrata, existe a relação jurídica concreta. Mas como, através do estudo, da classificação, eles classificaram a concreta, tinha que buscar uma outra para contrapor. E aí colocaram a abstrata. Mas se vocês forem analisar as situações, elas vão dar para vocês os indivíduos que estão se relacionando. Os indivíduos. Né? Então aqui, ó, a concreta é aquela em que os sujeitos são individualizados. A relação jurídica concreta é aquela em que os sujeitos são individualizados. Exemplo: casamento entre João e Maria. João e Maria são os cônjuges, são individualizados. Compra e venda entre Médio e Sinfrônio. O comprador e o vendedor estão individualizados. Locação entre Caio e Tício. Locador e locatário estão individualizados. Então, meus queridos, abstrato é o texto da norma. Então, quem tem um contrato tem que ter as partes. Ele está lá elaborado, é a norma. Mas não tem ainda a individualização dos contratantes. Então, é abstrato para a gente poder o quê? Colocar lá a individualização e formalizar um caso concreto ou uma relação jurídica concreta. Tá? Então, sempre que vocês estiverem diante de um caso aí analisado por vocês, e que tiver quem é o autor ou o réu, quem é o comprador ou o vendedor, quem é o locador ou o locatário, a gente vai identificar que é um caso concreto porque nós estamos individualizando os sujeitos. Tá bom? Um outro critério de classificação é quanto ao vínculo de direitos e deveres. E quanto ao vínculo de direitos e deveres, as relações são simples ou complexas. O que seria uma relação jurídica simples? É aquela que possui um único vínculo. É aquela que possui um único vínculo de direito e dever. É aquela que possui um único vínculo de direito e dever.
pelo qual um sujeito é o ativo, pelo qual um sujeito é o ativo e o outro é o passivo. Pelo qual um sujeito é o ativo e o outro é o passivo. Exemplo: doação pura e simples. Doação pura e simples. Pura e simples. Na doação pura e simples, o doador, ele é um sujeito passivo, porque ele contrai uma obrigação de entregar a coisa doada. E o donatário é um sujeito ativo, porque passa a ser titular de um direito a receber aquela coisa por doação. Então, a doação por simples seria um exemplo. O doador é o sujeito passivo e o donatário o sujeito ativo. Um outro exemplo, a responsabilidade civil, onde quem causa um dano tem o dever de repará-lo. A responsabilidade civil. A responsabilidade civil seria um outro exemplo. Simples. Quem causa um dano tem o dever de repará-lo e quem sofre o dano tem o direito de ser reparado. Uma colisão. Tem um vínculo. Uma colisão. É. Quem bateu tem que indenizar. Quem sofreu o abalroamento tem o direito de ser indenizado. Simples. Um outro exemplo, a relação entre testador e testamenteiro. A relação entre testador e testamenteiro. Seria um outro exemplo simples. Testador e testamenteiro. Quem é o testador? É aquele que tem o direito de deixar bens em testamento. E quem é o testamenteiro? É aquele que tem o dever de guardar o testamento e abri-lo com a morte do testador. Então, um tem o direito, o outro tem o dever. Essa relação, onde um sujeito tem o direito e o outro tem o dever, só tendo um único vínculo, é chamada de simples. Testamenteiro é quem guarda o testamento. Agora, a maior parte das relações jurídicas em que cada um de nós se insere é complexa. Por que isso? Porque a complexa é aquela que possui dois ou mais vínculos de direitos e deveres. A complexa é aquela que possui dois ou mais vínculos de direitos e deveres. É aquela que possui dois ou mais vínculos de direitos e deveres. É aquela que possui dois ou mais vínculos de direitos e deveres, pelos quais ambos os sujeitos são ativo e passivo. Pelos quais ambos os sujeitos são ativos e passivos. Exemplo, a prestação de serviço que vocês estão inseridos. Vocês têm direitos e deveres. A estátua tem direitos e deveres. Portanto, quando você tem o direito, é o ativo, a estátua é o passivo. Quando a estátua tem o direito, é o ativo e cada um de vocês o passivo. Então, na mesma relação, possui vários vínculos, o que vai fazer com que, em determinados momentos, haja inversão no polo ativo e no polo passivo. Prestação de serviço, casamento. Estou falando em ativo e passivo jurídico, tá? Ativo e passivo, ambos os cônjuges são casamento.
A doação com encargo seria um exemplo de complexa. Doação com encargo. O que é isso? Te dou uma van desde que você carregue durante os dias úteis as crianças para uma escola. Como encargo. Ou seja, você aceita a van, mas aceita também o encargo. E você tem que cumprir o encargo. Se você não cumpre, a doação está desfeita. Inexecução de encargo. Artigo 555. Cancela a doação? Ou seja, o doador, ele não tem só obrigação, ele tem direito de ter de volta a coisa caso o encargo não seja cumprido. Então a doação com encargo seria. A empreitada, né, que é a realização de uma obra, seria exemplo. O transporte. O transportado tem o direito de ser levado para o lugar, né, de destino, mas tem o dever de pagar. E o transportador, o dever de levar e o direito de receber. Ambos são ativos e passivos. Firmou aqui? Próximo critério de eficácia. As relações jurídicas de eficácia absoluta produzem efeitos erga omnes. Eu vou dar um conceito aí para vocês, tá? Que é de eficácia relativa, efeitos interpartes. Erga omnes em parte de todos, interpartes em parte de partes determinadas. Então, o que seria uma relação jurídica absoluta? É aquela em que o direito é exercido em parte de toda a sociedade. É aquela em que o direito é exercido em parte de toda a sociedade. Produzindo efeitos erga omnes. Absoluta. É aquela em que o direito é exercido em parte de toda a sociedade, produzindo efeitos erga omnes. Erga omnes significa em parte de todos, tá? Produzindo efeitos erga omnes. Oi? O governo está apropriando, mas ele vai estar apropriando terra de alguém. Não é de todos. Hã? Meus queridos, exemplo aqui, ó. As relações jurídicas reais são todas absolutas, são oponíveis em parte de todos. As relações jurídicas reais. As relações jurídicas reais são oponíveis em parte de todos, por isso são absolutas. Então, o que as relações jurídicas reais são oponíveis em parte de todos, por isso são absolutas. Oponíveis, você opõe em parte de todos. Vocês querem um exemplo? Por isso são todos. Oponíveis em parte de todos. Por isso são todos. É. Ó, o Júlio tem um aparelho. Ó, o Júlio é proprietário desse aparelho. Tá aqui, ó. Bonito, né? Bonito. Ele opõe essa propriedade em parte de toda a sociedade, cabendo a toda a sociedade o dever geral de abstenção, ou seja, de respeitar a propriedade do outro. E todos os direitos reais são assim. Hipoteca, penhor, anticrese, direito do promitente comprador. Por isso que quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que tirar a certidão no RGI daquele imóvel para saber se aquele imóvel não está gravado de ônus. Então, um ônus ali, uma hipoteca, um inventário, qualquer outro, ou um direito de habitação, vai ser oponível em parte de toda a sociedade. Por isso que os direitos reais, eles são direitos de eficácia absoluta, as relações jurídicas onde eles se encontram são absolutas. Querem um outro exemplo? Os direitos personalíssimos.
são oponíveis em face de todos. A vida, a liberdade, a igualdade, a honra. Cabe um respeito geral, sem exclusão de quem quer que seja. Eu exerço meu direito à vida aqui, não só em face de cada um de vocês, mas de todos os outros que estão lá fora também. Então isso é o que é uma relação absoluta. Não, aí é obrigação. Isso é obrigação para todos. Meus queridos, já a relativa é a relação jurídica cujo direito é exercido. É a relação jurídica cujo direito é exercido em face de pessoas determinadas. Em face de pessoas determinadas. É aquela cujo direito é exercido em face de pessoas determinadas, produzindo efeitos interpartes. Determinados. Produzindo efeitos interpartes. Está aí. Interpartes. Vamos pensar o seguinte, reparação de dano, que o direito, né, de quem teve um dano causado, a reparação é exercida em face de alguém que causou, então é pessoa determinada. Né? As relações obrigacionais dos contratos todos são relativos. Porque o direito do contratante é exercido em face do contratado e vice-versa. São relativos entre as partes. Exatamente. A pensão do filho é exercida em face de todos? Não, em face somente do pai e da mãe. O direito de condômino é exercido em face de toda a sociedade? Não. Somente em face dos outros condôminos, por isso relativo. O direito do Estado de cobrar um tributo, hein? É todos. Todos? Rega homem? E o fato gerador, onde entra nisso aí? É para quem está incidindo o fato gerador, então não todos. O IPVA, o Estado vai cobrar de todo mundo? Não, somente quem tem carro. Então é determinado. Gente, não importa em face de quantas pessoas esteja produzindo eficácia o direito. Desde que não seja toda a sociedade, a relação é relativa. Então, o meu direito à educação é exercido em face de quem? Do Estado, pessoa determinada, então é relativo. O meu direito à saúde, em face do Estado, relativo. Então, se tiver no polo passivo algumas pessoas, desde que não sejam todas, a relação é relativa. Agora, se tiver toda a sociedade no polo passivo, aí seria absoluta. Bom? Deu para entender? Absoluta erga omnes relativa a interpartes. Não importa quantas, mas que não sejam todas. O direito à saúde é um direito subjetivo público constitucional. Você deve jogar no Estado. Quem é que tem que proporcionar a saúde? Prestando serviço ao Estado. Então a obrigação é do Estado. Absoluto, os direitos reais são absolutos, os direitos personalistas. Meus queridos, para a gente fechar, alguém trouxe a aula ontem? Só que nós temos 18 exercícios. Aula ontem. Oi. Eu não trouxe a aula ontem. Quando mais, quando vê, eu não foi. Acabou na bateria, ela ficou gravando.
nós abordamos, por exemplo, o conteúdo da aula 10, antinomia, conteúdo da aula 10, a gente falou aqui, tá? A gente só não falou da interpretação, mas existe o texto doutrinário lá do próprio Orlando Seco. Ele fala com uma simplicidade sobre a interpretação e traz os critérios de interpretação, são 3, e as espécies dentro dos critérios. Tá? Não deu para a gente corrigir, porque a gente tem um feriado na próxima semana e na outra já é a prova. Está a correção lá na pasta 91A para vocês compararem com o que vocês responderam. Tá bom? Da mesma forma, a aula 8 também consta lá, só que para vocês, o CIA deu uma problemática danada, misturou a aula 8 com a aula 9. Isso, mas alguns têm lá a aula 8 certinho, então a resposta também está lá. Tá bom? E aí, o que a gente vai combinar? Esse conteúdo não vai ser abordado na prova. Vai ser da aula 1 à aula 11, excluindo o conteúdo da aula 8 e da aula 10. Aula 1? É 8 e 9 tá igual. Aula 1 à 11. A porra toda. É, a 8 e 9 tá igual. A porra Na toda, realidade, cara. vai cair a aula 9. A aula 8 não vai ser abordada, aquele conteúdo que eu deixei lá na pasta. E a aula 10 também não. Tá bom? Então é da aula 1 à aula 11, menos a aula 8 e a aula 10. Bom, conteúdo novo. Rapidinho. Conteúdo novo. Aula 12, posição jurídica dos indivíduos, que vai falar no direito e no dever, aí o direito subjetivo, o dever jurídico, o direito potestativo, a sujeição. Tá? E a aula 9, que vai falar do direito adquirido, da expectativa de direito, a gente já falou mais ou menos quando tratou do conflito de lei. A aula 14 e 15 é revisão, então não é conteúdo novo. Tá? Então, na realidade, o que a gente deixou de abordar? Alguma coisa da aula 12 e alguma coisa da aula 13. Que a gente pode até usar a aula intermediária entre a B2 e a B3 para fazer um breve comentário aqui. É a aula 11 menos a 8 e a 10. Tá? Então, na prova, da 1 a 11 menos a 10. E a 4, que corresponde 2 dias antes do início da semana de prova, da aula 6 à aula 11. Tá? Não precisa enviar as outras. Aula 6 a 11. Agora eu gostaria que alguém me prestasse a aula 6. Ó, rapidinho, vamos corrigir 2 questões para mostrar. E aí a gente para tratar da prova. Primeira questão. Ó, a aula 11, o caso 1, deixa eu resumir aqui. É um caso que houve um envolvimento entre 2 homens, né? Sendo que um brasileiro e um americano construíram um patrimônio que, na realidade, o brasileiro, junto ao Tribunal de Justiça, acho que do Sul, ele tentou configurar aquele relacionamento numa união estável, para ele poder ter o direito à parte dos bens. E ele conseguiu que o Tribunal do Sul considerasse aquela união homoafetiva numa união estável, exatamente para que ele pudesse ter direito à parte dos bens. Muito bem. A primeira pergunta é a seguinte: a união homoafetiva é uma relação social comum ou uma relação jurídica? Depende. Ó, de acordo com o parágrafo 3º do artigo, vou botar aqui para baixo, tá? Artigo 226 da Constituição Federal de 88, a relação homoafetiva é uma relação social comum. Por quê? O texto do parágrafo 3º diz que o Estado reconhece para efeitos de proteção a família ou a entidade familiar formada por um homem e uma mulher. Relação sexual afetiva comum. Então, se só reconhece como entidade familiar aquela formada por homem e mulher,
Pelo texto constitucional, a relação homoafetiva é uma relação social comum. Ocorre que, né, aí vocês vão explicar, ocorre que, pela jurisprudência, aquelas relações homoafetivas reconhecidas como união estável são relações jurídicas. O direito é dessa forma. Aquelas relações homoafetivas reconhecidas pela jurisprudência como união estável passam a ser relações jurídicas. As relações homoafetivas reconhecidas pela jurisprudência são relações jurídicas. Então, houve um pedido judicial, em nível de segunda instância, um determinado tribunal reconhece a união estável, está admitindo a relação jurídica. Agora, o caminho de uns dias para cá tem tomado um rumo diferente. Né? Qual é o rumo? O STF determinou aos tribunais de Estado que reconheçam todas as uniões homoafetivas como união estável. E ainda mais, determinou que os tribunais de cada Estado, através de norma, determinem para os cartórios realizarem casamento homoafetivo. Então tomou um rumo diferente. Né? Só que pela Constituição não. Por isso que tem que mudar a Constituição. Vai ter que mudar para se adequar ao que tenha acontecido socialmente. Não, ainda não. Então, ali já está comum, na verdade. Eu vou deixar. E a força social, você está mudando a lei. Em face da Constituição, relação social comum. Admitida pela jurisprudência, pelo Poder Judiciário, relação jurídica. Tá bom? A segunda pergunta é a seguinte: o namoro pode vir a ser uma relação jurídica? Hoje não é. Porque não sofre a disciplina de nenhuma norma. Então não tem disciplina de norma para o namoro. Então é uma relação social comum. Pode vir a ser? Sim, desde que seja tratado através de uma norma jurídica. Então, pode vir significa futuro. Pode vir a ser? Pode, desde que o namoro seja tratado por uma norma jurídica. Por uma norma jurídica, que vai estabelecer um vínculo de direitos e deveres. Tratado por uma norma jurídica, que vai estabelecer um vínculo de direitos e deveres. Daqui a pouco ninguém namora. Não, leva a mão que onde um estágio já... Aqui fechou, deu para a gente entender essa primeiro caso? O segundo é muito extenso, eu não vou corrigir. Mas o terceiro a gente consegue corrigir e vai usar o conteúdo do segundo. Tá? Então peguem aí o caso 3. Não é o Antônio Puyol, caso 3? É. Quem é que pode ler esse caso aí rapidinho? Antônio Puyol, Verde Madeira, desejando promover a defesa do meio ambiente, faz doação de uma casa que herdou dos seus falecidos pais, Amadeu Canário e Rosa Arara Verde Madeira, a uma associação sem fins lucrativos de nome Bichos com Amor.
com a obrigação de que ali fosse instalado um viveiro para a criação de espécies exóticas de aves. No prazo no prazo máximo de 3 anos. Após 4 anos, o doador verificou que a obrigação não foi cumprida e ele pretende agora retomar e vender a casa. Observando as relações jurídicas acima descritas, responda justificadamente. Quem são os sujeitos, o conteúdo e o vínculo das relações jurídicas descritas? Então, meus queridos, o examinador já nos direciona para identificar mais de uma relação. E no caso aí são 2. A primeira é a herança, que diz aí que ele recebeu a casa por herança dos pais. E a segunda é a doação, que ele doou o imóvel para bichos com amor, tá? Então a herança, vamos lá analisar os elementos. Quem são os sujeitos? Quem são os sujeitos? Antônio Curió. O Antônio Curió Verde Madeira e os pais. No caso aí, o espólio dos bens deixados pelos pais, né? Esses são os sujeitos. Isso é o trabalho que vocês vão ter que fazer na prática do direito, gente. Identificar sujeitos, objetos, vínculos. Tá? Depois, qual é o conteúdo dessa primeira relação? A herança. No caso aí, a casa, né? Qual é o vínculo? Aonde é tratada essas questões de herança aí? Não, eu não estou perguntando qual é a espécie. É onde é tratado o vínculo. Onde se discute questão de herança? Código Civil. O vínculo aqui é o Código Civil, direito sucessório, né? Artigo 1784 a 2027. A segunda relação, doação. Quem são os sujeitos? O Curió e a Antônio Curió Verde Madeira e Bichos com Amor. Não é o nome da associação aí? Bichos com Amor. Doador e donatário. Qual é o conteúdo aí? O objeto? doação. A doação da casa. Ou a transferência da casa, né? Qual é o vínculo? Qual é o instrumento jurídico que estabelece a transferência de um imóvel de uma pessoa titular anterior para uma outra pessoa adquirente? Hã? Mas tem um específico. Você poderia colocar o Código Civil, porque a doação é tratada no Código Civil. Mas tem que ter um instrumento. Escritura de doação. Aqui é imóvel, tem que ter uma escritura. É o instrumento, mas é a escritura que vai dizer o direito. O Código Civil através da escritura de doação. A escritura se submetendo ao Código Civil, mas o vínculo específico aqui é a escritura. Depende, se for complemento de imóvel, aí pode. Mas é importante ressaltar que a relação consumerista é contratual, tem um contrato que se submete à lei. Agora, vamos classificar, que é exatamente o que pede aí a pergunta. A herança seria pública ou privada? Privada. E a doação?
É pessoal, real ou obrigacional? Real. Real. Fala da propriedade. E a doação? É contrato. O contrato vai ser sempre obrigacional. Depois, quanto à existência, a herança, abstrato ou concreto? Concreto. E a doação? Concreto. Também concreto. Quanto ao vínculo, a herança, simples ou complexa? Simples, só tem o vínculo. E a doação? Essa doação aqui, ela é complexa. A doação, o nome já diz, pura e simples, é simples. O doador tem o dever, o donatário o direito. Aqui, o doador, ele não tem só o dever de entregar a coisa, ele tem o direito de retomá-la caso o encargo não for cumprido. Conforme eu falei aqui, o artigo 155 do Código Civil trata da inexecução de encargo na doação. Sempre que o donatário aceita a coisa sujeita a um encargo, ele tem que cumprir o encargo, senão a doação vai ser desfeita. Ele é obrigado a receber. Ele não é obrigado a receber. Ele tem direito de receber a coisa, mas aquela coisa vem com encargo. Ele tem que fazer alguma coisa mais. Qual é o encargo aí dele? É fazer o viveiro de bichos eróticos, de atos eróticos. A herança é absoluta ou relativa? Relativa. O que é relativo? Porra, chuva? E a doação? Também é relativa. Não pode ser. Aqui tá de carro, porra. Está resolvida a questão aí. Se porventura caiu uma questão de classificação da relação jurídica na prova, o que o Didi vai fazer? Ele não vai pedir para que vocês abordem todos os critérios. Ele vai pedir no máximo 2. Só que é importante a gente reconhecer as espécies dentro dos critérios, para a gente poder aplicar. Tá bom? Então eu vou dar uma situação e vocês vão ter que aplicar essas espécies aí em um ato. Bom, em relação à prova, primeiro, quero dizer para vocês que o único elemento diferenciador da AV1 e da AV2 é que a AV2 vai ser uma prova com uma quantidade maior de questões. Se seguir o que foi no semestre passado, são 12 questões, sendo 9 questões objetivas, que é aquele tipo de questão que aumenta a quantidade, e 3 casos concretos. Tá? Se seguir o que foi no semestre passado, eu acho que não houve mudança. Tá? Essa prova vai ser sorteada, só que eu posso tirar e colocar a questão que eu quiser na prova. Então não vai ter nenhuma diferença em relação à AV1 quanto ao tipo de questionamento. Legal? A prova vai valer de 0 a 9 e a postagem dos casos concretos vai valer até um ponto. Do caso 6 até o caso 11. Até um ponto. 6 a 11. Não. A prova vai abordar o conteúdo da aula 1 até a aula 11, excluindo o conteúdo da aula 8 e o conteúdo da aula 10. Não precisa fazer nada. Não. Inclusive, tem que trazer alguma aula? Não precisa. Quanto menos papel, eu vou tentar corrigir e pegar o resultado no mesmo dia. Nossa,
dá pra sentir a dor logo. Já está caminhando para no semestre próximo a gente não precisar mais usar o entre alma. É o que eu não sei aí, Tomara. Até chegar no semestre. Tomara. É para trazer a cópia sem anotação e comentário da NISB. Vocês vão usar na prova. Sem anotação. Nós temos essa só pode fazer combinado de só combinado com isso pode. Agora, princípio do, vacácio leves, período esse, isso aí tá? E olha que interessante, o conteúdo da LISB vai abordar no mínimo as duas questões da prova. Pode ser até mais. Vão ser duas questões de duas questões de conteúdo da LISB. No mínimo. No mínimo. Então, ó, vai cair questão de conflito de lei, de retroatividade de lei, de retroatividade da lei penal. Vai cair esse conteúdo. Não acabou a bateria não? Não. Na chapa. Eu acabei de falar, cara. Mas logo assim eu tô levando Revogação, vai cair revogação. Revogação. Repetição, revogação. Estimado, aquela parte inicial vai cair novamente. Mas uma questãozinha do lado, Vamos lá, aquela parte inicial vai cair novamente. Direito objetivo, subjetivo, subjetivo. Fundamental e importante. Vai cair de novo, pô. Tá aí, né? Agora você passa por isso. Teoria convencional pode ser abordada. Teoria, características da norma vai ser abordada. Você descer aqui, nós esgotamos o tema fontes do direito, vai ter questão de fonte. Jurisprudência, de lei, de... A B2 é o mesmo conteúdo da B3. Fala aí. Todo mundo tá bolado com Como fala, cara? Eu tô tentando ouvir.
lembrem que a regra de todo o ordenamento jurídico é a irretroatividade. Por quê? Porque o artigo 6º é claro como diz que a lei tem efeito imediato e geral, significando que ela se aplica aos fatos do início da sua vigência para frente, impossibilitada de retroagir. Não retroage. E mesmo assim ela tem que respeitar 3 institutos que invadem a sua esfera de vigência: o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Agora, a exceção é a retroatividade da lei penal mais benéfica. Sempre que a lei penal nova dispor de um benefício, seja ele qual for, para um réu, ela tem que retroagir, se aplicar ao fato. É só na penal que tem isso. Penal. Mas é por isso que muita gente sai antes do tempo. Então, está onde? Está lá no artigo 6º, que vai cuidar da retroatividade, das leis. Divisão do direito vai ser abordado também no público privado. Que é fato jurídico perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Professor, fato jurídico perfeito. Fala um pouquinho do fato jurídico perfeito. Fato é aquele consumado sob evidência de uma norma. Você praticou o ato que a lei permite que você praticou na vigência dela. Se consumou, se tornou perfeito, não foi. Por isso que eu falei do atraso de tesouro, falei da ocupação, um contrato. Você assina um contrato na vigência de uma lei de você pode afetar. Basicamente, é situações. Eu também estava com essa dúvida. Essa dúvida veio lá de trás, vivendo pra frente.